18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Hoje, o Cidade Alerta Minas traz uma reportagem especial que fala dessa data tão importante, chamando a atenção para um problema que afeta diariamente crianças e adolescentes do mundo inteiro. Agora, a escolha desta data é em memória do caso Araceli, um crime que chocou o Brasil há 48 anos e que continua sendo tratado como uma das maiores incógnitas para a polícia capixaba. Para você, telespectador do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, eu vou contar agora a história da menina chamada Araceli Crespo, de apenas 8 anos de idade. Essa menina doce, gentil, tratada pelos familiares como uma verdadeira princesa, a irmã mais nova de uma família que veio de São Paulo e foi morar no litoral capixaba por recomendações médicas. O pai de Araceli, um operário, a mãe de Araceli, uma boliviana, casada com o pai dela, tiveram 2 filhos, um menino mais velho que a Araceli e logo depois a Araceli. Essa família morava em Cubatão, em São Paulo, mas a Araceli tinha sérios problemas respiratórios e por recomendação médica, eles resolveram se mudar para o litoral do Espírito Santo. Naquela época, realidade bem diferente do que a gente encontra nos dias de hoje na Grande Vitória. Araceli foi violentamente assassinada em Vitória, no Espírito Santo, no dia 18 de maio de 1973. Em plena época da ditadura, Araceli foi raptada, drogada, estuprada, morta e teve o corpo carbonizado. O dia 18 de maio de 73 era uma sexta-feira que começava comum para aquela família, a família Cabreira Crespo. A Araceli saiu de casa no bairro de Fátima, na Serra, e seguiu para a escola São Pedro, na Praia do Suá, em Vitória. Um trecho que de ônibus dá aproximadamente 30 a 40 minutos. Estamos falando das décadas de 1970. Uma tranquilidade absurda, uma criança de 8 anos podia tranquilamente fazer esse trajeto para ir para a escola. Não havia essa preocupação massiva dos pais, não havia esse desespero de que algo pudesse acontecer. Araceli fazia isso há muito tempo. Mas por causa do horário dos ônibus, que a levaria de volta para casa, a mãe de Araceli pediu para que a menina saísse da escola um pouco mais cedo, para ela conseguir voltar de ônibus da escola sem que ficasse muito escuro. Apesar da aparente tranquilidade, Araceli era uma menina, sozinha no meio da rua, a filha mais nova, a princesinha daquela família, e os olhares dos pais sempre foi reforçado. Araceli foi para a escola, teve aula normal, mas ao sair da escola, ela foi vista por um adolescente em um bar que ficava entre o cruzamento das principais avenidas de Vitória, a poucos minutos da escola onde a menina estudava. Essa testemunha contou à polícia na época que a menina Araceli, não tinha entrado no ônibus. Ela teria se distraído porque ficou brincando com um gatinho que estava ali no estabelecimento, nesse bar. Tinha um gatinho, a Araceli adorava bichinhos, ficou brincando com o gato, se distraiu e perdeu o ônibus. O adolescente foi embora. E depois disso, a Araceli não foi mais vista. Naquela sexta-feira, quando baixou a noite, o pai de Araceli, Gabriel Sanches Crespo, iniciou uma incessante busca. Procurou a polícia, rodou todo o bairro, a região desse bar onde Araceli foi vista pela última vez, conseguiu encontrar esse tal adolescente que morava ali na região, conseguiu reunir algumas informações que de fato comprovavam que Araceli, naquela sexta-feira, dia 18 de maio de 1973, tinha sim de fato ido para a escola, saiu da escola, estava na parada de ônibus esperando o coletivo e que ela havia se distraído com o gatinho. Até o gatinho estava no mesmo local porque parece que era hábito ali do dono daquele bar da época manter o animalzinho por ali. Era como se aquele gato fosse bichinho de estimação do estabelecimento. Mas a Araceli não estava lá e não estava em nenhum lugar próximo àquele estabelecimento.
Essa busca durou dias. E muito tempo depois, no dia 24 de maio, o corpo de uma criança foi encontrado por um adolescente de 15 anos em uma mata que fica atrás do Hospital Infantil em Vitória. A criança, que é carregada nessa maca, estava desfigurada. O corpo já em avançado estado de decomposição, como era um corpo de uma criança. Foi possível identificar que a vítima se tratava de uma menina. E a polícia naquela época estava empenhada nas buscas por Araceli. O pai de Araceli foi chamado imediatamente. E quando ele chegou no IML, ele confirmou: essa é minha filha. Só que no dia seguinte, isso estampou a capa dos principais jornais da época. O pai tinha reconhecido a menina como sendo Araceli. Mas no outro dia, quando os jornais começaram a rodar, o pai passou a negar que fosse a menina, afirmando que não, aquele corpo não era da Araceli, que aquela hora ele havia sido tomado por emoção e que aquele corpo não era da filha dele. Ele entrou em um estado de negação. Ele, a mãe, o irmão, todo mundo entrou num estado de negação e acreditavam piamente que a Araceli ainda estava viva, porque eles não queriam acreditar que uma menina de apenas 8 anos havia sido encontrada naquelas condições. Meses depois, após muitos exames, foi constatado que, de fato, aquele corpo encontrado atrás do Hospital Infantil de Vitória era, de fato, da menina Araceli. O rapaz que encontrou esse corpo era um adolescente de 15 anos que estava passando na região junto com o pai. Hoje, esse adolescente de 15 anos é policial militar no Espírito Santo. Durante todas essas investigações, muitas provas e depoimentos acabaram se perdendo. Muitos boatos começaram a surgir, muitas informações passaram a ser desmentidas. E a polícia, naquela época, estamos falando de um período de ditadura, começou a dificultar o trabalho de investigação. Os pais começaram a perceber que de fato tinha alguma coisa errada. E mesmo depois de mais de 40 anos após o desaparecimento de Araceli, esse assunto ainda é um mistério. Por quê? Além de grande parte das testemunhas desse crime terem morrido em situações adversas e sob circunstâncias inexplicáveis, as vítimas que ainda estão vivas, elas se recusam a falar do assunto. Para você que me acompanha aqui no Cidade Alerta Minas, sabe que antes de eu chegar em Uberlândia, eu fiquei durante 4 anos e meio morando no Espírito Santo, trabalhando na Grande Vitória. E assim que eu cheguei lá, eu tive que fazer praticamente uma imersão nesse caso Araceli, porque ele é um caso emblemático, ele é um caso que marca a história do Espírito Santo até hoje, um caso que também assusta muita gente, porque nós estamos falando de um crime que aconteceu há mais de 40 anos, mas muitas pessoas que foram investigadas naquela época e que estão vivas, elas fogem de entrevistas ou de qualquer posicionamento sobre o caso Araceli como se o diabo fugisse da cruz. Elas literalmente tiveram as suas bocas caladas. Das 14 testemunhas, 14 pessoas ligadas diretamente ao caso Araceli, sendo testemunhas ou alvo de investigação, ou pessoas que teriam algum envolvimento com o crime, morreram. E mortes do nada. Não era problema de saúde. Teve um infarto, morreu. Não, sofreu um acidente. Amanheceu morto, ninguém sabe como morreu. Foi envenenado. 14 pessoas. Depois de muita investigação e de muita cobrança da imprensa na época, a justiça conseguiu chegar, a polícia conseguiu chegar aos 3 suspeitos do crime. Grandes nomes da história de Vitória, grandes nomes inclusive da história do Espírito Santo. Dante de Barros Michelini, na época conhecido como Dantinho. Dante de Brito Michelini, que é pai de Dantinho. E tem também Paulo Constantin Elau. Todos esses 3 são membros
de tradicionalíssimas famílias do Espírito Santo, famílias extremamente influentes até hoje e poderosas. Para você ter uma ideia, uma das principais vias de Vitória, que é a orla da praia de Camburi e Jardim Camburi, se chama Dante Michelini, um dos envolvidos no caso Araceli. A versão da morte da menina, apresentada pela acusação, que mais tarde terminou no julgamento desses 3 acusados, diz que Araceli foi raptada por Paulo Elau, depois foi levada, ela foi raptada naquele bar pelo Paulo Elau, depois foi levada para um bar que fica na orla da praia, que pertence ao pai dele, e naquele bar ela foi mantida por 3 dias no sótão do estabelecimento. Lá ela teria sido drogada, substâncias extremamente fortes, ela teria sido embebedada, tudo isso em plena praia de Camburi, ponto conhecidíssimo, em um bar que pertence ao tal do Dante Michelini, que hoje foi agraciado com o nome ali, uma das principais vias de Vitória. E lá ela foi estuprada, mantida em cárcere privado, ela foi agredida. Uma menina de apenas 8 anos, que naquela época foi mantida sob o efeito de drogas. Drogas essas que teriam sido administradas pelos 3 suspeitos. E por causa do excesso de drogas, a Araceli, ao que tudo indica, teve uma overdose. Uma menina, uma criança, que foi submetida a uma violência extrema, acabou entrando em coma, e aí ela foi levada para o hospital infantil de Vitória, onde já chegou morta. Como os criminosos não tinham como levar a criança e apresentar uma justificativa plausível para estar no hospital com uma criança de apenas 8 anos morta, 2 deles decidiram pegar o corpo de Araceli e jogar na mata que tem atrás do hospital infantil. Mata essa que existe até hoje. Depois de muito tempo, já em 1980, os suspeitos do crime foram condenados à prisão. Mas vocês já viram rico ficar preso no Brasil? Isso não é uma realidade de hoje. Esses acusados foram condenados aí a 7, 8, 10 anos de prisão, só que eles recorreram da decisão e o caso voltou a ser investigado. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo anulou a sentença. Os 3 ficaram em liberdade. O processo passou para as mãos de um outro juiz que, prestem atenção, gastou 5 anos para estudar o processo. Durante esses 5 anos, os 3 suspeitos do crime, acusados do crime, eu não sei nem mais como é que chama, seguiram a vida normalmente, comparecendo a eventos, mantendo a sua vida social, eles que sempre foram cheios do dinheiro e continuaram, famílias tradicionalíssimas presentes naqueles bailes, naquelas coisas maravilhosas, famílias essas que tinham grande influência no alto escalão do governo e da polícia, e que passou a usar isso no período da ditadura a favor deles. Por fim, depois de 5 anos estudando esse raio desse processo, o novo juiz escreveu uma sentença de mais de 700 páginas. E nessas 700 páginas, ele absolvia os acusados por falta de provas. O assassinato de Araceli fez com que o Congresso Nacional instituísse o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A memória da garota, da garotinha, dessa criança, essa menina, é lembrada todo dia 18 de maio. São quase 50 anos que essa história é revivida diariamente pela família, mas anualmente em uma data que marca tantas outras Aracelis que já foram vítimas de brutalidades no país. O caso da menina Araceli foi arquivado. A vida dos 3 poderosos seguiu normalmente. As famílias continuaram cheias de dinheiro. Os envolvidos aí ganharam nome de rua, praça e o escarcéu, o que prova que o que manda na justiça brasileira é o dinheiro desde sempre. Mas a memória da Araceli, todos os anos,
é lembrada com carinho e respeito pelas nossas forças de segurança. Hoje não foi diferente. Nesse dia 18 de maio de 2021, foi desencadeada a Operação Araceli. Foram presos aqui em Minas Gerais 14 suspeitos de cometer abusos contra crianças e adolescentes. A operação marcou esse Dia Nacional de Combate ao tipo de crime. E o Júnior Oliveira fala comigo ao vivo agora, porque esse trabalho desenvolvido pela polícia, ele é constante. Já que, como eu disse, são milhares de Aracelis vítimas no país diariamente. Mas hoje, a polícia conseguiu pegar pelo menos 14 envolvidos em ações criminosas dessa natureza aqui no estado. Um passo extremamente importante e, de fato, um número a ser comemorado nesse dia tão importante, né, Júnior? Boa noite para você. Sim, Luciana, boa noite para você, boa noite ao pessoal de casa. Ao todo, foram 17 mandados de prisão expedidos pela Justiça, 2 mandados de busca e apreensão. Essa operação, todos esses mandados cumpridos aqui no estado de Minas Gerais, esses mandados de busca e apreensão também. 14 foram encontrados e presos, outros 3 são considerados foragidos da Justiça e a polícia ainda trabalha para localizar esses criminosos. Todos esses casos envolvendo estupro contra crianças e adolescentes, parte desses mandados de prisão são de pessoas, alguns condenados, outros que já estão presos pela investigação e tiveram a prisão convertida em preventiva, pelos dados que foram passados nessa operação da polícia, que continua na tentativa de cumprir, como eu disse, esses outros 3 mandados de prisão. Luciana, segundo a polícia, um dos presos tem alguns casos que são casos de grande repercussão nacional, outros casos mais recentes, como você trouxe também aí, trazendo um reflexo sobre esse dia tão importante desse caso que você contou. E esse trabalho da polícia, ele é constante para coibir esse tipo de crime. E a polícia agora trabalha para tentar localizar esses 3 criminosos e todas essas investigações continuam, principalmente casos de grande repercussão e, como eu já disse, alguns casos recentes também. E é bom a gente ficar atento e acompanhar cada um deles, mas houve aí esse ponto positivo para a polícia, que conseguiu, junto à Justiça, esses 17 mandados de prisão, 14 deles já foram cumpridos. Esse trabalho da Polícia Civil aí, que foi desencadeado em todo o estado de Minas Gerais, nós temos grandes frentes de trabalho no combate ao crime de exploração sexual de crianças e adolescentes. E um vídeo educativo e várias cartilhas também foram lançados aí para orientar os pais e as próprias crianças sobre a importância de denunciar esse tipo de violência. Marina Caixeta aqui comigo. Marina Caixeta, que é uma das grandes interessadas nesse material também, porque principalmente a gente que tem filho pequeno, né, Marina, que está naquela fase de alfabetização, naquela fase de inserção no mundo, a gente tem que ensinar o beabá, a gente tem que ensinar que o corpo deles ninguém pode tocar. E quando a gente recebe um material tão bem elaborado, tão bem produzido, facilita muito a educação nesse ponto, né, Mar? Sim, Lu, até porque é um grande desafio para nós, como pais, falar sobre esse assunto com crianças, né? Muitas vezes elas não têm ali o discernimento para entender o que a gente está querendo dizer. Primeiramente, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha no Cidade Alerta Minas. E é justamente essa preocupação da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Luciana, e também a situação relacionada à pandemia. Por quê? Porque geralmente as crianças, os abusos sofridos, as situações de pedofilia sofridas pelas crianças estão dentro de casa. Segundo o Instituto Carrossel, que é um instituto daqui da nossa cidade, uma ONG, que dá uma ajuda, um apoio aí para crianças vítimas e também adultos que sofrem até hoje traumas por terem vivido situações de pedofilia, esse instituto passou para a gente um dado, Lu, de que 80% dos casos de pedofilia acontecem dentro das próprias casas, dentro das próprias famílias dessas crianças, onde elas deveriam se sentir amadas, protegidas e cuidadas.
Então, Lu, já não é mais uma questão de alertar os pais, os familiares. É uma questão de alertar as crianças. E como é um desafio muito grande, como a gente estava comentando, falar sobre isso com as crianças, a Polícia Civil fez, juntamente em parceria com outros órgãos, fez aí um vídeo explicando para as crianças como é que elas devem entender o que está certo, o que está errado e também confeccionou cartilhas também para essas crianças. E esse material está disponível nas delegacias de todo o estado e também na internet, né, no caso do vídeo. Mas nós vamos mostrar aqui no Cidade Alerta Minas também, Luciana. Vamos ver o vídeo. Nem todo toque que o carinho é bom. Como assim, Paulinho? Um carinho pode fazer mal? Claro, se um adulto toca no seu corpo de forma que te deixa envergonhado ou com medo e ainda pede segredo, você deve dizer não. Adulto não pode tocar nas partes íntimas de uma criança. Se alguma dessas situações acontecer com você, eu vou gritar bem alto, não! E contar para algum adulto da sua confiança. Pode ser a madrinha, a vizinha, a professora. Às vezes, os adultos podem nos tratar de forma que nos machuquem ou nos deixem chateados, né? Se alguma dessas coisas acontecer, você procure um adulto que você confie e conte tudo. Que bonitinho, né, Lu? Que sensibilidade. Com certeza as crianças vão entender essa linguagem ou vão pedir para, se não entenderem, vão pedir para o pai, para um adulto realmente da confiança dela para explicar melhor. E aí é a hora realmente de falar sobre esse assunto, porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente deixa a criança bem informada, melhor ela vai se sair nessa situação, ela vai gritar, ela vai dar um jeito ali de informar alguém que isso está acontecendo. E como eu disse, por exemplo, as escolas estão fechadas, é pandemia. E as escolas são os maiores denunciantes da pedofilia. Por quê? Porque se a criança sofre todo esse abuso dentro do ambiente doméstico, é para a tia da escola que ela vai contar, é para a professora, é para a supervisora, para a diretora, aquelas pessoas que ela tem confiança. Então, Lu, é justamente falando sobre isso, a gente preparou uma reportagem com muito carinho para exibir nesse dia, falando sobre tudo isso, sobre como é a legislação penal em relação a esse tipo de crime, o que está tramitando no Congresso para tentar mudar ainda, para tentar penalizar com mais força os pedófilos, as pessoas que cometem esse tipo de crime. Também conversamos com uma representante do Instituto Carrossel, que ajuda essas vítimas. Vamos ver o VT, Luciana? Ela tem o poder de destruir sonhos. Tem a capacidade de tirar a inocência de quem ainda é indefeso demais para se proteger. Estamos falando da tão temida pedofilia. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mas a discussão deve ser feita todos os dias, incansavelmente, porque os números serão considerados alarmantes até que continuem existindo casos. Segundo um levantamento feito pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, em Uberlândia, todo o ano de 2020 teve 16 registros de crimes relacionados à produção, divulgação e venda ou transmissão de cena de sexo explícito ou pornografia de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Em Minas Gerais, houve aumento dos números. Foram 115 crimes de janeiro a março de 2020 e 157 em igual período deste ano, um crescimento de 36%. Em todo o ano de 2020, foram 564 crimes em todo o estado. Segundo a presidente do Instituto Carrossel, que existe há 14 anos com o objetivo de combater a pedofilia e conscientizar sobre o assunto,
1.500 pessoas, entre crianças e adultos com traumas por terem sofrido abusos sexuais na infância, já foram atendidos pela ONG. Quanto mais a gente informa, quanto mais a gente fala sobre esse tema, mais as pessoas denunciam. Aí as pessoas falam assim, estão abusando mais? Não, as pessoas estão denunciando mais, né? Porque apesar de ser um tabu ainda muito grande, as pessoas começam a denunciar mais. O aumento é interpretado como um reflexo da pandemia. É que, segundo o Instituto Carrossel, em 80% dos casos, os abusadores estão dentro das famílias das próprias crianças. E como elas atualmente não estão indo para a escola, que é onde elas se sentem seguras para contar o que está havendo, isso por causa das medidas de isolamento social, a denúncia não é feita. As crianças estão sofrendo com esse isolamento social, porque o nosso maior aliado é a escola. Porque a criança, quando ela não tem para quem denunciar, porque para ela denunciar, ela precisa de ter uma certa intimidade com o adulto e uma certa confiança. Porque se o pai, a mãe ou alguém dentro de casa comete o abuso contra a criança, ela precisa de ter uma certa intimidade e confiança com o outro adulto. E o adulto mais perto, onde ela mais convive, é na escola. Geralmente é o professor ou às vezes até o coleguinha. Em 2018, em Uberlândia, uma pessoa foi presa suspeita de repassar fotos com pornografia infantil. A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um advogado de 25 anos no bairro Santa Mônica, zona leste de Uberlândia. Verificamos uma atitude suspeita, uma situação onde que ele já correu, se trancou no quarto e começou a tentar apagar alguns vídeos do computador dele e conseguiu apagar. E agora o nosso trabalho pericial já conseguiu recuperar alguns arquivos e outros arquivos nós estamos ainda em recuperação. Em março de 2020, uma criança de 4 anos foi vítima de violência sexual pelo próprio vizinho de 59 anos. Os pais da garota tinham saído. A menina brincava na varanda quando sumiu. Tempos depois apareceu e contou o que havia acontecido. E aí ele tirou a cozinha? E a calcinha. Tirou? E fez o quê? Ele passou a mão assim em você? Passou? Onde é que ele passou a mão? Em 2019, uma menina de 11 anos foi abusada sexualmente. Ela contou tudo para a diretora da escola em que estudava. A avó foi alertada e, ao questionar a neta se era verdade e quem havia feito isso, uma surpresa. O homem era tio-avô da menina. A gente pegou ela fazendo uma ligação anônima de madrugada, inclusive mentindo o nome, né, falando que estava sendo abusada. Aí apertando ela e tudo, ela não quis contar, disse que era mentira. Aí uma semana depois, eu ia ter uma reunião na casa da minha irmã. Aí ela entrou em pânico, porque ela ia comigo. Aí ela pegou e contou para uma coleguinha na escola o que tinha acontecido. Segundo este professor de direito, o Código Penal tipifica os crimes de pedofilia como estupro de vulnerável, que é o ato sexual com menores de 14 anos. A pena varia de 8 a 15 anos de prisão. Segundo a nossa legislação penal, o estupro de vulnerável ele pode ser praticado quando se pratica ato sexual, conjunção ou ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, seja garoto ou garota, criança do sexo masculino ou feminino. Porém, esse estupro de vulnerável também pode ocorrer em se tratando de vítima maior, desde que seja deficiente mental ou mesmo não sendo doente mental, naquele momento do ato sexual, não tenha condições de se autodeterminar, não tenha condições de se defender, não esteja compreendendo, por uma razão ou outra, o que está acontecendo com ela. Mas um projeto de lei busca mudar isso. A proposta que tramita no Congresso Nacional tipifica e especifica o crime de pedofilia no Código Penal. A proposta prevê a classificação do crime de pedofilia como ato de constranger criança e adolescente, corromper, divulgar imagens apenas com roupas íntimas, tocar partes do corpo,
com ou sem conjunção carnal. A proposta também prevê o aumento de pena em até 2/3, caso o abusador seja da família da vítima. Mas alguns juristas argumentam: apenas aumentar a pena base não é o suficiente para inibir os criminosos. A minha opinião é que a elevação de pena ela não é solução para combate à criminalidade. O que efetivamente deve ser feito é um combate no sentido de uma conscientização, um trabalho de prevenção em relação à prática desses crimes, tornando, por exemplo, as denúncias mais facilitadas, a investigação mais ágil, porque a experiência tem mostrado que a elevação da pena, isoladamente falando, não repercute, não traz resultados positivos, satisfatórios. E não falar sobre o assunto, não comentar com seu filho sobre o que é pedofilia, não ler, não se informar, você não está protegendo a criança, pelo contrário, você está protegendo o pedófilo. E não denunciar, você está sendo omisso. Então a gente sempre fala, né? Quem cala, consente, quem não denuncia também abusa. Danusa acredita em um mundo sem pedofilia, mas até lá vai continuar conscientizando as crianças para que elas saibam denunciar os abusadores, independente de quem sejam. Dentro da linguagem de cada idade, de cada criança, eu vou nas escolas, eu faço as palestras para as crianças, né? Para cada sala, explico o que é a pedofilia e aí sim elas começam a entender o que é. E peço, principalmente quando é adolescente, para eles olharem sobre as crianças, sobre os irmãos, os primos que estão à volta deles. Porque os adolescentes conseguem denunciar, né? E geralmente, assim, na verdade, todas as vezes que eu fui nas escolas fazer essa palestra, eu recebi em média de 2 a 3 denúncias de crianças. Porque geralmente eu faço antes do recreio e depois do recreio eu fico andando no recreio para as crianças virem até mim e elas vêm até mim. Às vezes ela vem assim, tia, a minha colega que pediu para perguntar, sabe? Então é todo esse processo. Então quando eu recebo a denúncia, eu converso com a diretora e a diretora é obrigada então a chamar o conselho tutelar. A criança, principalmente, como a psicologia bem alerta, ela é muito sugestionável. Então se torna a busca da verdade, a elucidação, as provas se tornam muito mais difíceis de serem obtidas e, consequentemente, ao juiz, principalmente, a certeza, a convicção se torna uma coisa muito mais trabalhosa. É um crime muito difícil de lidar, repito, por todos os personagens envolvidos nesse processo. E nós temos uma urgência gritante de que essa legislação seja atualizada, porque é muito difícil, inclusive, a tabulação de dados de crimes como esse, porque ele não caracteriza nada em específico. Às vezes, até as equipes que atendem às ocorrências não sabem o que preencher, não sabem como caracterizar, e esse dado vai para uma outra parte, é um crime que é tratado de outra forma. Há um desentendimento acerca dessa situação, desse crime de pedofilia que ainda, né, não está dentro do nosso Código Penal, mas nós estamos aí na torcida para que tudo isso seja resolvido. O fato é, diálogo é a prevenção, diálogo é orientação, conversar com os seus filhos, ensinar tudo isso a eles, que antes a gente tinha nas escolas, né, que era a tal educação sexual que o povo achava que ensinava a criança a fazer sexo, e não tem nada disso, era isso que se ensinava quando falava-se de educação sexual nas escolas. É ensinar que não pode tocar, é ensinar que não é não, é ensinar que o corpinho da criança é só da criança, que no máximo papai e mamãe podem tocar, e ainda assim são orientados sobre as formas que esses toques poderiam acontecer, na higienização, na hora do banho. É necessário esse entendimento para que a gente combata não só a ignorância, mas para que a gente combata essas ações criminosas.